todos e bem-vindo a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Meu nome é Larissa Salvador, eu sou advogada de imigração, licenciada no estado da Flórida, mas, como vários de vocês já escutaram falar aqui no canal, como eu atuo na área de imigração, nós atuamos em todos os Estados Unidos, porque a imigração é lei federal. E hoje nós vamos estar falando sobre uma categoria de visto que não é muito conhecida, é o EB3, tá? E é uma categoria de trabalho. E antes de eu continuar falando sobre isso, se você tem interesse em vir trabalhar nos Estados Unidos legalmente e você tem interesse de saber mais esse assunto, assista o vídeo até o final, mas já de agora se inscreva no nosso canal para que você não perca as próximas informações, porque se eu me conheço, nós provavelmente não vamos conseguir falar tudo sobre esse visto já nesse um vídeo, então vamos ter que fazer um outro episódio para dar a segunda parte sobre o EB3. E eu vou te falar, vale a pena escutar, vale a pena assistir, porque é uma opção para várias pessoas que têm o interesse de vir a morar, trabalhar, residir aqui nos Estados Unidos, tá? Então, vamos começar falando sobre o que é o EB3. O EB3 é uma categoria para o Green Card que é Employment Based, tá? EB, Employment Based, e isso é baseado num emprego, numa posição disponibilizada numa companhia para um funcionário estrangeiro, tá? Isso é muito importante. Tá, doutora, mas a pessoa precisa estar nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos? Depende. A pessoa pode sim aplicar, o empregador pode contratar uma pessoa que esteja dentro dos Estados Unidos, portanto que essa pessoa esteja em status legais no país, tá? Isso é uma coisa muito, muito importante. Mas antes da gente chegar em todos esses detalhes do visto do EB3, vamos desde o começo. Primeiramente, para o visto EB3, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a certificação de trabalho, que a gente costuma chamar de PERM, e a segunda parte é a parte literalmente lidando com a imigração, com o Departamento de Imigração, o Department of Homeland Security aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá. Essa primeira fase, que é do PERM, que é da certificação de trabalho, é toda feita com o Departamento de Trabalho, tá? O Departamento Federal de Trabalho. E tem várias posições, várias atividades disponibilizadas que se encaixam debaixo do EB3. Por que isso é importante? É importante porque às vezes as pessoas ficam fissuradas no EB2NW. Lógico, eu sei que o EB2NW é maravilhoso, porque as pessoas não precisam de um empregador, né? O EB2NW é baseado em você e nas suas habilidades especiais e ponto. Você mesmo pode aplicar como se fosse o empregador aplicando para o empregado e você é a sua própria companhia, porque você se garante no que você faz e os Estados Unidos têm a necessidade da sua área. Já o EB3NW, a razão que ele é muito, muito versátil é porque não é somente posições super especiais, contadores, banqueiros ou, enfim, todas essas posições que requerem mais educação. Pelo contrário, essa posição não requer tudo isso. Aliás, tem pessoas que só têm 2 anos de educação e elas sim se qualificam para ter um empregador aplicando um EB3 para essas pessoas. Como que funciona? Ah, doutora, pode ser qualquer posição? Quase, tá? As posições disponibilizadas pelo Departamento de Trabalho, pelo Department of Homeland Security aqui, que é o Departamento de Imigração Geral, são bem diversas, tá? Bem diversificadas. E eu posso falar de alguns exemplos, por exemplo, babá. Tem famílias americanas ou até mesmo famílias brasileiras que têm o interesse de ter uma babá que fale português, que venha do Brasil, até mesmo para expor os seus filhos a outras culturas e também ao português, né? Se tem um valor em ensinar a criança desde pequeno já uma segunda língua. Doutora, mas uma babá, você consegue um EB3 para uma babá? Sim. Por quê? O EB3 não são somente para pessoas que têm uma qualificação específica, mas também tem a parte do EB3 que lida com o unskilled.
São pessoas que não têm uma formação de faculdade com bacharelado, mas talvez tenham uma formação técnica ou talvez até somente tenham certificados de uma área específica, tá? Então você tem uma certa experiência naquela área, ou então certificados que você vem acumulando naquela área. O ótimo sobre isso é que sim, para babá se pode sim fazer um EB3, e a maneira que isso funcionaria é que a família abriria uma companhia que é aberta completamente diferente, e elas mesmas teriam um número específico para ter a habilidade de fazer todo o processo pela companhia família. Então, para vocês prestarem bem atenção e entenderem que sim, até mesmo uma família que tem a intenção de contratar uma babá, pode sim fazer um EB3. Esse processo acontece todos os dias. Segundo ponto, pessoas às vezes falam assim, tá, mas eu já tive casos que a pessoa, ela já foi advogada no Brasil, tinha formação no Brasil nisso, aqui veio estudar inglês e acabou encontrando uma família, acabou se interessando por uma coisa diferente. Essa pessoa também se qualifica? Sim. Por quê? A ideia, o foco do EB3 e aliás, o foco de qualquer visto que lida com o trabalho é o empregador tem que provar que ele não consegue encontrar um americano ou um residente permanente para se encaixar naquela área, tá? Então, esse que é o foco quando a gente fala sobre qualquer visto de trabalho. Você, empregador, tem que comprovar que eu, empregador, não tenho como, tá? Eu já coloquei, eu já procurei, mas eu não consigo encontrar um americano ou um residente que já tenha permissão para trabalhar aqui nos Estados Unidos para se encaixar nessa posição. Então, eu tenho a necessidade de procurar alguém fora do país ou um estrangeiro que já esteja dentro do país para que essa posição seja suprida, né? Então, vamos lá. A primeira parte, e a parte bem importante do EB3, é que a pessoa que você vai contratar, se ela estiver dentro dos Estados Unidos, ela precisa manter o status legal dela. Tá, doutora, então, mas o meu visto acabou de vencer. Não dá. Ah, doutora, mas o meu visto de turista vai vencer amanhã. Não dá. Por quê? O momento que você está fora de status, você vai precisar de um perdão. E a não ser que você tenha parentes qualificados para que você possa fazer o perdão, você não vai conseguir a parte da imigração do visto de trabalho. Porque, como eu expliquei no início, o visto de trabalho tem duas partes, com o Departamento de Trabalho e com a imigração. Então, a primeira coisa, a pessoa precisa estar dentro de status legais aqui no país. Qual o segundo ponto que eu sempre checo com meus clientes? O empregador. A gente precisa saber se o empregador é uma família, em caso de babás, ou se é uma empresa, tá? Para a gente poder distinguir qual o processo que a gente vai ter que fazer para que a gente chegue até a parte da imigração do lado do Departamento de Trabalho. Então, se for uma companhia, por exemplo, uma companhia que faz prótese dentária, ou então um veterinário, ou então um supermercado, ou então uma companhia de landscaping, né, aqui, que é a companhia que vai e corta grama e também faz todos o controle, né, da árvore, corta o que tem que ser cortado. Então, quando você tem esses tipos de companhias, uma das primeiras coisas que a gente pede é o imposto de renda da companhia. Ué, doutora, mas por quê? Nós pedimos isso para avaliar quanto que essa companhia está trazendo, porque a gente precisa determinar se essa companhia vai ter como bancar o mínimo que talvez o Departamento de Trabalho estabeleça para essa posição. E por que que isso é importante? Isso é importante porque a primeira coisa que a gente faz, uma vez que a gente recebe toda essa informação, analisa e te dá o ok para poder continuar com o PERM, a gente vai fazer o PWD, que é Prevailing Wage Determination, que em português é a determinação do salário mínimo, salário básico que você precisa pagar como empresa para essa posição. Então, se é uma companhia pequena que somente faz
100 mil por ano, e que quando você vê no extrato bancário, isso é o total que ela está fazendo, ela provavelmente não vai conseguir empregar aquela pessoa. Por quê? Depois que você tira todos os gastos que você tem, ela não está realmente lucrando. Então, isso é um passo importante, isso é uma coisa que a gente foca bastante no início da nossa análise para o PERM, porque a gente tem que ter certeza que, pelo menos pra gente, né, aqui na Salvador Law, é importante eu saber que se eu vou cobrar de você para fazer um caso, eu tenho certeza, eu checo todas as caixinhas para ter certeza que o seu caso realmente é viável para aquele caminho que a gente está tentando traçar. Então, a gente checa, sim, o imposto de renda da companhia para ter certeza que, na nossa estimativa de quanto vai ser o básico que vai ser pago para aquela posição, a gente tem, você, empregador, tem o necessário para que a gente possa continuar com o processo. E como eu falei com vocês, eu sabia que eu não ia conseguir falar para vocês tudo sobre o Web3 em um vídeo só. Então fiquem ligados aqui no canal do Imigrante USA, porque a gente vai falar mais sobre o Web3, a gente vai falar mais sobre essa parte do PERM, o que acontece depois que a gente tem o imposto de renda, depois que a gente determina quanto que a gente vai ter que pagar por aquela posição, para que vocês já comecem a pensar nas opções que vocês têm, porque eu sei que tem várias pessoas que têm possibilidade de ter empregadores aqui nos Estados Unidos. E uma coisa importante para os empregadores que estão assistindo o nosso vídeo, a nossa empresa, o nosso escritório trabalha com esse tipo de visto, e é você, empregador, que geralmente é o primeiro a entrar em contato com a gente para realmente fechar o contrato para essa parte desse tipo de caso com o visto de trabalho. Então, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal, marquem esse vídeo, enviem para amigos que também têm essas perguntas e esse interesse. E no próximo episódio a gente vai dar mais informações, mas se antes disso você tiver curiosidade, entre em contato com o nosso escritório pelo +1 954 773 8175 ou pelo nosso e-mail, que é info@salvadorlawpa.com, e nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, salvador.law. A gente se vê na próxima.